o teste T ele faz uma comparação entre médias. Se existe uma diferença significativa ou não, né, entre essas médias. O teste T também é conhecido como o teste de Student. E ele analisa dois grupos. Então, nesse exemplo aqui, ele está fazendo, foi uma pesquisa, né, que foi realizada, e eles analisaram, então, o tamanho do cérebro de meninos normais e meninos com autismo. A pergunta é se o tamanho médio desses cérebros, existe alguma diferença considerável ou não. Tá? Então, vamos analisar? Vamos primeiro aqui calcular a média deles. Opa. Média 1. E aqui a média 2. Tá? Só para a gente analisar aqui mesmo. Igual média. Então aqui vamos selecionar. E igual média do nosso segundo grupo aqui. Veja. Vou deixar os dois aqui com o mesmo número de decimais. Bom, então aqui a média do volume do cérebro das crianças com autismo ficou em 1.297,10 ml. As crianças que não têm autismo, né, o volume do cérebro ficou 1.179,25. A pergunta é, essa diferença entre as médias é significativa ou não? Para isso, a gente usa o teste T. Bom, quando eu tenho a amostra independente, né, eu tenho dois tipos. Um quando eu tenho as minhas variâncias supostamente iguais e outra quando eu tenho as variâncias supostamente diferentes. Em algumas aulas atrás aí nós já vimos o que são as variâncias. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o teste F. Tá? Então, para mim calcular o teste T de variáveis independentes, o primeiro passo é calcular o teste F, que é muito simples. Vou botar aqui teste F, vai ser igual teste.f, seleciono aqui meus primeiros dados, ponto e vírgula, segundo dado e deu. Então, eu tenho aqui o valor do teste F deu 0,4. O que isso significa? Significa o seguinte, né? Esse valor aqui, 0,4, a gente chama de P. Se eu tenho P maior que 0,05, então são supostamente iguais. Tá? Agora, se o meu P é menor do que 0,05, elas são supostamente diferentes. Simples assim. Calcula o valor P do teste F, P maior do que 0,05, supostamente iguais, menor do que 0,05, supostamente diferentes. E essa informação vai ser muito importante agora quando nós vamos calcular então o teste T. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu considero mais simples de fazer, tá? Aqui, mais funções. Escreve aqui teste T, dá um ir, e aí vai aparecer aqui, né? Teste T, ok. Tá? Então, nesse primeiro campo, eu vou colocar minha primeira matriz. Agora aqui, minha segunda matriz. Caudas, a priori nós vamos trabalhar sempre com unicaudal. Tá? E o tipo? Bom, se eu tenho uma amostra dependente, vai ser tipo 1. Se a amostra for independente, vai ser tipo 2 ou tipo 3. O que vai definir se é tipo 2 ou tipo 3? Aqui. No nosso caso, né, o valor do teste F deu 0,4. 0,4 é maior do que 0,05, então ela é supostamente igual. Se é supostamente igual, uma variação igual de duas amostras, igual a 2. Então aqui meu tipo é 2. E ok. Então deu 0,00012. Tá? Bom, o que acontece aqui? Vou botar aqui teste F para não dar confusão. Tá? Aqui vai ser o seguinte. Bom, então aqui, ó, teste F deu 0,000121. Vamos ver o que isso significa. Se esse valor for maior do que 0,05, tá? Não existe diferença significativa.
Agora, se ele for menor do que 0,05, existe diferença significativa. Então veja, aqui ó, o valor do teste F deu menor do que 0,05. Então existe diferença significativa entre as médias. Isso significa o quê? Estatisticamente falando, né, o cérebro das crianças com autismo, né, são diferentes, né, das crianças que não possuem autismo. Ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui agora em um outro exemplo. Enfermeiras receberam um questionário para medir o nível de simpatia com pacientes que sofrem de esclerose múltipla. Para cada enfermeira, um score total, máximo 10, foi calculado. Elas então participaram de um grupo de discussão, de 1 hora, que incluía pacientes sofrendo de esclerose múltipla. Mais tarde, um questionário parecido foi dado novamente a elas. A pergunta é, será que essa discussão em grupo surtiu efeito? Né? Será que mudou o nível de simpatia delas? Veja, aqui, né, eu tenho uma amostra dependente. Quando eu tenho uma amostra dependente, eu não preciso calcular o teste F, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos vir aqui novamente. Acho que é mais fácil de vocês entenderem. Teste T, já está selecionado, ok. Vamos lá, matriz 1, são os meus dados aqui antes da discussão. Matriz 2, depois da discussão. Cauda, vamos deixar como unicaudal, 1. Tipo, nosso caso agora é o tipo 1, né, porque é o mesmo grupo, né, a mesma amostra. Ok. Vamos botar aqui, vamos escrever aqui, né, teste T, tá? Bom, então o que acontece? O teste T deu 0,006, né? 0,06, lembrando aqui, ó, 0,06 é menor do que 0,05. Então, existe diferença significativa. Então, esse valor aqui ele mostra que existe uma diferença significativa. Vamos escrever aqui, existe diferença. Então, existe diferença significativa entre as notas, né, as médias das enfermeiras antes da discussão e depois da discussão. Tá ok? Bom, eu espero que esses exemplos tenham ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre estatística. Esses exemplos aqui, né, eles podem ser facilmente alterados por situações das pesquisas de vocês, né? Então, vocês podem utilizar, né, esses testes para referenciar e para fazer os cálculos estatísticos aí. Bom, um abraço para você e até a nossa próxima aula.